Estamos iniciando a aula del día 9 de mayo de cartología y como me solicitaron más esclarecimientos sobre la aula anterior, voy a aprofundar algunas cosas y esclarecer un poquito mejor. Eu acho que o tema que nós centramos, que gera dúvida muitas vezes, é a origem, digamos, dos problemas psicológicos, problemas psicossomáticos e como tratar eles dentro de um contexto real. É decir, se temos uma dor que parte de um problema psicossomático, às vezes tratando a dor não resolvemos a origem desse problema, um problema de coluna, de tensões, depressão, psicose. É decir, o que é que nós vimos? Que todo esse nível de situações de conflitos patológicos pode estar unido a um processo de malformação educacional, no sentido de preparar o indivíduo para sobreviver dentro desta sociedade. A forma que é preparado hoje é claramente errada, e isso produz conflitos que depois estão sendo tapados. Se tapam buracos, mas não se modifica a máquina que faz o buraco. Então, a problemática continua. Como vemos em uma série de áreas, tanto em questões espirituais, políticas, moral, evolução da consciência, religiões, grandes conflitos que não têm sido modificados em sua essência. Mas, o que eu mais queria passar a meus estudantes é a forma de vocês ir criando sua experiência e seus conhecimentos. Porque não tenho dúvida nenhuma que nestes mais de 40 anos de consultório, cada pessoa que entra num consultório pode se transformar em um grande livro de conhecimento que vai alimentar vocês muito mais que um livro escrito. É decir, se eu não pudesse conhecer o autor em sua época, dos textos, e ter conversas profundas com eles, seria muito mais interessante que o que ele reduz ou comprime dentro de um livro. Mas quando vocês tratam um paciente e ele se presta para trocar seus valores, seu conhecimento, é decir, o problema é que não todos os clientes que uno atende se veem a si mesmos como alguém importante. A maioria não se dá importância porque não foi educado dentro desses valores, não vê que a sociedade o reconheça, ele gostaria de ser algo que ele não é. Então, quando entra num consultório, muitas vezes vem só a tratar uma manifestação de um problema, mas ele não quer enriquecer seu conhecimento sobre si mesmo. Então, digamos que cada 10 clientes que vocês atendem, 2 ou 3 se transformam em um livro aberto e, a la vez, oculto. Aberto num plano consciente e oculto num plano inconsciente. Aberto no sentido que muitas vezes ele se permite procurar dentro de si e deixar o mestre ou o instrutor aprofundar esse saber. Então, como ele diz, em outras aulas anteriores, muitos anos atrás, eu me dediquei durante 10 anos a fazer experiências de regressão a outras vidas. Essa experiência, no início, foi como uma intenção de tentar encontrar, digamos assim, uma relação entre as existências possíveis de outras vidas e a realidade da vida presente de um indivíduo. Nas primeiras práticas que eu tive no primeiro ano, já com pessoas que se prestavam dentro do próprio consultório a fazer esse tipo de experiência, que procuravam muitas vezes para esse fim, na tentativa de sair de problemas conflitivos, traumáticos, fobias, etc. Já no primeiro ano, eu tive uma série de surpresas em relação à regressão, no sentido de que aquela aparente lei de ação e reação que se pode perceber mesmo dentro do espiritismo, em vários aspectos,
sobre o que pode ter acontecido em outra vida e por que estaria agora vivenciando algo que pode ter origem em outra vida. Algumas coisas eu pude ver que sim e outras que não. Então, aquela ideia original que uno tem dentro da mente, aquela fantasia de que uno pode encontrar uma razão, uma lei, um sentido para o que acontece. A vida, a morte, a tragédia, o sofrimento, um acidente, jovens que morrem, às vezes sem aparente sentido. Mas, quando mais aprofundei a técnica de regressão a outras vidas, mais confirmei esse fato, é decir, o que num princípio podia ter tido dúvidas, com o correr do tempo vi que realmente nossa existência não está limitada a uma vida. Isso não ficou como dúvida. O que ficou como dúvida, maior ainda, é a razão e o sentido. Quando vemos religiões espirituais, espiritualistas, que nos falam, às vezes, de um sentido para o que acontece, minha experiência me mostrou que não. Talvez se vocês fazem essas práticas e procuram desvendar algum mistério nessas áreas, encontrem outras respostas que não as minhas. Não acho que as minhas respostas são verdades absolutas. Acho que chegaram a mim através da experiência, mas é uma experiência absolutamente privada. Não posso dizer que nas centenas de pessoas que eu fiz experiências de regressão tenha uma avaliação de todo o que acontece no mundo espiritual. Mas, nessa avaliação que eu fiz, não encontrei razões. Não encontrei o sentido lógico que a mente espera para poder conceptualizar, ordenar, controlar. Encontrei, sim, o mistério. E ficou como um mistério ao qual eu respeito mais hoje que antes. Antes era um mistério insondável que me gerava uma certa decepção. Hoje é um mistério que me mostra que a mente é limitada frente ao infinito do universo e das verdades às quais talvez nós não tenhamos nunca acesso. O mistério, o indefinido, o irracional, o ilógico, faz mais parte da vida e da existência e da própria razão que a razão em si. Então era como encontrar-me com Cervantes, não? A razão da sem razão. E é isso que nós vamos hoje. Com o tempo eu fui vendo que existe uma razão na sem razão. Mas não é uma razão, digamos assim, um sentido que possa ser determinado por uma mente ou uma pessoa. Mas ela existe como se fosse uma essência, uma certa linguagem que às vezes podemos tentar perceber ou tentar entender. Então, eu acho que vale a pena seguir procurando até vocês abrirem a caixa de mistérios que a vida les propõe. Todas as pessoas que estão estudando comigo procuram esses mistérios. Então, eu propus na aula anterior que vocês pegassem seus clientes quando vocês estão tratando com depressão, problemas de diversas índoles que podem ser de saúde, psicológicos, de vida, de trabalho, etc., afetivos, que estudassem os sonhos deles. Aí vocês transformam esse cliente em um objeto de estudo. Sim, um objeto amoroso de estudo. Porque não se pode amar quem não se conhece. Dizer, você tem que amar, perdoar, aceitar. É dizer, eu acho que o processo
de analizar los sueños de una persona es tal vez la intimidad mayor que se puede tener con alguien, de tocar a alma de la persona. Y eso es imposible sin o acto de amor, es decir, de comunión entre vocês y esa persona. Cuando hablamos de un acto de amor, no hablamos de algo que tenga que ver con moral, estamos hablando de una comunión entre vocês y el alma y el instinto de esa persona. En esa comunión no existe juicio. Es decir, si vocês ven un sueño en el cual esa persona está matando, comiendo, devorando o pai o filho, no vai ter un julgamento. Não é um juízo que se faz da pessoa. Quando você ama essa alma, você a compreende e a sente em sua essência. E esse sentimento é necessário para esse processo de compreensão do irracional. A razão dentro da sem razão. Não estou dizendo que com isso vocês vão entender a razão de Deus, a razão da existência de esse indivíduo, pero vocês vão perceber que detrás de tudo existe uma origem, um mistério. E detrás desse mistério, alguém que é o dono do mistério, alguém que comanda os mistérios. Detrás dos sonhos oníricos, vamos a ver claramente um diretor de cenas, de imagens, um criador, un gran artista que nos coloca frente a un drama, frente a un filme que a veces puede ser un filme que es una brincadera que nos hace reír, a veces es un drama profundo. Entonces hay algo, alguien comanda os fios da alma. Y vocês pueden percibir un instrumento. Tal vez no a razón de todo, pero sí un instrumento y alguien que lo toca. Alguien toca ese instrumento. Vocês se dan conta que tem algo que trasciende a nós e aquilo que estamos amando nesse momento. Não vou dizer que Deus, porque não sei. Sobre o próprio Deus, não sei. Lo que sí sé es sobre mi limitación. Y en la realidad, al ser limitados y tener conciencia de nuestras limitaciones, vamos a sentir dentro de nosotros un deseo de saber más. Y por eso estoy pasando a vocês algo que yo acho extremadamente importante y sin duda a mejor biblioteca, es decir, los mejores libros los van a encontrar en aquellas personas que vocês possam se comunicar e integrar con ellos. Eles son libros profundos que nos llevan a un infinito, a otras vidas, a otras existencias y a lo más profundo del mundo onírico, a donde está tal vez a razón da sin razón. Entonces, él dice a vocês que estudasen Freud, porque no tengo duda de que Freud fue un grande pai del descubrimiento de la interpretación onírica, a pesar de que sabemos la interpretación de los sueños en la propia Biblia, como métodos predictorios, cosa que aquel que trabaja interpretando sueños va a ver que la posibilidad de sueños trascender el espacio-tiempo y poder percibir lo que va a acontecer en un futuro es algo absolutamente normal. Y diría que un 20 a un 30% de las personas tienen la capacidad de percibir eso a través de los sueños y muchas personas no se permiten eso porque el sueño ficó escondido dentro de una oscuridad que solamente no abre por falta de educación, por falta de estímulos. Hay culturas que lo primero que hacen los padres cuando la crianza se despierta es solicitar que ellos abran el mundo onírico y se comuniquen sobre ellos y intenten interpretar juntos con sus hijos, porque achan tan importante a realidad como el mundo inconsciente. Tal vez ellos estén mucho más certos que nos. También quería que estudiasen Jung,
porque es el otro polo. Es decir, si vamos a la interpretación de Freud, que nos fala básicamente de un origen sexual en un plano onírico y en una relación con la simbología onírica, yo diría que en el proceso que yo vengo estudiando los sueños, como falei en la aula anterior, muchos de los sueños de Freud también pueden ser asociados no solo a la cuestión sexual, sino a la cuestión del poder. Entonces van a ver que existe un paralelismo entre a interpretación de sonhos de Freud com o conceito do poder. Se vocês ficam só com o sexual e não entram a comparar os sonhos com as estruturas de poder, vão a ver que podemos, quando vocês abrem a estrutura de poder dentro do mundo onírico, vão a ver que os sonhos de Freud e o que nós falamos, que são os 7 poderes, se unem perfeitamente. Freud pegou uma essência dos 7 poderes. E sobre essa essência, como era o factor fundamental de crença dele, levou todo o mundo onírico e lo encaixou dentro dessa caixinha. Todo interpretado dentro de sua caixinha. E Jung pegou o conceito do coletivo, o conceito arquetípico, e o colocou em um conceito mais universal. Só que os sonhos e a simbologia coletiva dentro de algumas pessoas é uma parte ínfima, porque o primeiro que aparece quando uno está trabalhando com os sonhos sempre vai ser as preocupações. Na época de Freud eram sexuais, na época de hoje estão associadas a estruturas de poder e os 7 poderes em geral. Então vocês vão ir avaliando isso do que Jung nos ensina. É interessante, o dicionário de simbologia, psicologia e alquimia são textos fundamentais. E de Erich Fromm, a linguagem esquecida, que também é um texto de equilíbrio e que nos mostra a importância do estudo do sonho em si. Depois eu diria que é importante que vocês estudem a escrita jeroglífica y los símbolos del tarot. La escrita jeroglífica, porque van a ver que en los símbolos jeroglíficos está toda la simbología de los sueños. De una forma u otra. Eso nos podemos un día aprofundar más. Solo que preciso montar una aula para mostrar a ustedes la simbología escrita jeroglífica y van a ver que a linguagem que existe en nuestro mundo onírico es la linguagem da natureza. Símbolos. Bom, a linguagem da escrita jeroglífica egípcia é a linguagem da natureza, porque a pessoa vê todo ao redor de si, animais, pássaros, peixes, nuvens, estrelas, todo o que a mente percebe quando vocês vão ver um sonho, é como se fosse uma escrita jeroglífica, quando vocês anotam e interpretam o símbolo. Claro que a escrita jeroglífica fue un grande misterio durante centenas de años. Existen caracteres ideográficos, que es como nos vamos a interpretar esa escrita a través de símbolos ideográficos. Los sueños los vamos a ver de la misma manera. Después van a ver que en el tarot, que yo enseñé a ustedes, en realidad esto para editar otro libro de tarot que se llama Lenguaje de la Naturaleza, y estoy para editar un libro de cartología que sería el primero después del tarot, en la Amazon Kindle, más eso va a demorar ainda unos 2 meses o 3 para poder terminar esos trabajos. Pero quiero focalizar ese estudio que estamos trocando con ustedes. Entonces, pidan a seus clientes que escriban los sueños, façam una copia do que a pessoa escreveu, que tenha um caderno do lado da cama, com uma caneta, um gravador. Depois, quando venha falar com vocês, que ele repita o sonho com os olhos fechados. Tá? Que empiece a rever o sonho. É importante que vocês percebam a emoção e a sensação que se vê no mundo onírico, no mundo inconsciente. Ou na morada do NUM, do caos, onde não existe a luz, ou aparentemente não existe a luz. Então, é interessante que vocês focalizem, vão encontrar nos sonhos ônibus, carros, motos, aviões, locomotivas, bicicletas, é decir, a pessoa andando.
Estão andando de carro, estão andando a pé, se estão caminhando, as pessoas observam os calçados que têm e o terreno. É decir, aonde anda com os carros ou com a bicicleta, se anda a pé, como é o caminho, a estrada. Quem dirige esses veículos? Se ele dirige, outras pessoas estão dirigindo. Então, aos poucos vocês vão aí percebendo como a vida dessas pessoas são linhas retas, caminhos com dificuldades, coisas rápidas, das quais essas pessoas não têm controle. Esses sonhos são muito claros em sua interpretação. Casas, se está sonhando com uma casa ser conhecida, se são casas de seu passado, de sua história, ou como estão essas casas, em que lugares, cidades, em que época. A casa é a pessoa e como ela se sente. Então, às vezes, a casa é o corpo e dentro da casa podemos ver parte do corpo. Quem habita essa casa e quem é o dono dessa casa. Quem dirige o carro, quem dirige sua vida. Ou como ele está dirigindo sua vida. Vamos a ver também sonhos que são eminentemente perseguitórios. A pessoa está correndo, alguém o persigue, aparece a polícia, aparecem ladrões, aparece o exército, roubos. Roubam o carro da pessoa, se roubam o carro, estão roubando a vida. Roubam a bolsa da mulher, a bolsa, dinheiro, joias, muitas vezes tem a ver com sexualidade, mas também tem a ver com o poder que ela tem. Sua bolsa, e sua intimidade. Segundo Freud, é sua vagina. Joias tem a ver com o sexo, o que ela deseja, sexo masculino. Tá? Mas a bolsa é onde ela guarda seu patrimônio, seus bens, sua segurança, sua estabilidade. E a joia também representa poder, o que ela pode ter, o que ela deseja, chamar a atenção. Então, quando vocês saem do conceito fechado de Freud, de sexualidade, conceito de cratologia, do poder, vão ver que vocês conseguem equilibrar essas duas interpretações. Então, como eu disse na aula anterior, existe uma meditação que é o Tohu Ba Ohu, Atum Shutef Nut. Em realidade, eu fui pesquisando meditações durante anos para chegar a alguma conclusão que me ajudasse, digamos, alguma técnica que me ajudasse a entrar no caos e encontrar o processo criativo dentro do mundo onírico. Os grandes mitos da criação sempre todos partem de caos original. Bom, o Tohu Babuhu, o Nun egípcio. Em uma época, como eu estudava muito hebreu e cábala hebraica, então, o Tohu Babuhu foi uma meditação que me ajudou a perceber o caos original, a desordem original. E depois, quando fui aprofundando o conhecimento da cábala dentro do mundo egípcio, então, Atom Shutef Nut foi o processo da criação mítica, que sai do caos. Então, uni essas duas coisas e consegui ter percepções de uma ordem dentro da aparente desordem do mundo onírico. Claro que com o tempo consegui também, através do Nun Atum Shutef Nut. Acho que essas meditações surgiram também por o estudo do hebraico, o estudo da mitologia egípcia. Eu fui tentando entender o que os egípcios nos passavam, assim como os hebreus nos passaram através de sua concepção e sua escrita. Usando essas palavras, a mente vai à procura de algo primitivo em nós, aqueles mitos originais, aquela linguagem que vem de um tempo absolutamente perdido, escondido dentro de nossa alma. Eu diria que, se eu mentalizo essas palavras, algo dentro de nós se liga a um passado, a uma história, a uma origem que nos leva através do tempo e que nos leva na escuridão do mundo onírico a encontrar uma possível ordem. Não posso dizer que você aperta um botãozinho e paf, se iluminou,
e agora eu sei toda a interpretação de todos os sonhos. Não acho que isso exista. Se me perguntam, existe uma pessoa iluminada? Não acho que isso exista. Acho que existem pessoas que se iluminam por momentos. Sabe como é que liga a tomada? Por momentos se esclarece. Pero todo o tempo iluminado? Não. Não. Somos humanos. Somos humanos. Então não acredito que haja humanos que estén todo o tempo ligados. Acredito que por momentos algumas pessoas podem ter percepções, estados místicos que os levam a um estado de elevação e por segundos, instantes, ele pode sua mente entrar em uma nova fórmula de percepção do mundo, de sua realidade, de sua consciência. Acho que isso pode ser perfeitamente atingido através de técnicas de meditação, sem necessidade de tomar bebidas ou drogas ou coisas que estimulem, digamos assim, ou que anulem o funcionamento cerebral para que permita que haja uma percepção diferenciada. Acho que estas meditações, el Nuna, Tum Shu, Tefnut, resultaram muito fortes para mim. Acho que vocês têm que ir procurando sua própria chave. A Cábala existe como uma chave para o místico. Mas acredito que a Cábala é uma chave muito forte para aquele que fica 10, 15, 20 anos estudando Cábala, como eu fiquei com meu mestre. Acho muito difícil que alguma pessoa entre a repetir uma palavra hebraica e tenha um efeito imediato. Acho que tem que passar anos dentro de uma cultura e uma tradição para que essa linguagem comece a funcionar dentro de si. A linguagem egípcia também, mas não vou negar que já di meditações egípcias para pessoas que não sabiam nada do Egito, de repente tiveram percepções notáveis. Só que, com isso eu quero dizer que a mística não é uma ciência, funciona de acordo a cada um. É dizer, digamos que se a pessoa teve encarnações no mundo hebraico, no Egito, na Índia, de repente todo esse processo está dentro desse ser. E o reencontro com sua linguagem, com suas tradições, pode ser um elemento que ativa uma abertura de encontro entre aquele ser que viveu naquela cultura e o mesmo ser que está vivendo hoje, depois de 100, 200 ou 500 anos. Então, quando estamos tratando alguém, se vocês acham que agora vou tratar, vou tirar a depressão, vou tirar a dor, vou fazer isto, vou resolver algo, através dos sonhos, vocês vão perceber que existe algo a mais. Se existe atrás da dor uma depressão, atrás da depressão muitas vezes existe algo que transcende o problema de se tem emprego, se não tem, se tem dinheiro, se foi educado corretamente ou não. Quando vocês entram na regressão, entram a perceber coisas que extrapolam o limite da razão. Por isso que também parei depois de 10 anos, porque vi que tem limites, que às vezes é melhor não tocar. Existe algo misterioso e sagrado no alma de cada ser humano. E quando vocês se aprofundam nisso, sentem que não, essa porta não pode ser aberta. Essa porta tem que permanecer fechada para este ser que está sendo tratado e para mim também. É o mistério. E o mistério é melhor que fique sendo mistério. Por lo menos hasta que essa porta se abra. Talvez um dia se abra sozinha. Enquanto isso, muitas vezes eu tentei abrir, forçar, e é perigoso. Tem limites. E nós temos que aprender a respeitar esses limites. Não é que vale tudo pelo conhecimento, vale tudo pelo poder, vale tudo pela verdade. Tem limites, e esses limites, se não são respeitados, nós vamos a
sentir en nós e na pessoa que estamos tratando. Existe uma razão superior e é bom você sentir isso, a força, o poder que existe em cada indivíduo, escondido em sua alma, como um grande segredo e um grande mistério. Chegar até ele e reconhecê-lo. E que uno mesmo veja, detrás de mim existe algo que me transcende, que é mais importante que a vida e que a morte. Algo no qual, ainda sem conhecê-lo, se eu tenho respeito e se tenho fé, eu estou me engrandecendo, me aceitando e me ajoelhando frente a única grande verdade. O ser humano é muito mais importante do que uno mesmo se vê. Então, a meditação de hoje espero que les ajude a encontrar esse caminho que vai, digamos, de um problema a verdadeira origem de todos os grandes desafios que todo ser humano tem. Existe um grande mestre dentro de cada um, uma enorme consciência, talvez algo associado a Deus, não tenho certeza, porque acho que Deus é algo que transcende a percepção de qualquer místico. Está em um infinito e ainda não acredito que um homem possa transcender os limites desse infinito. Por lo menos eu não, talvez outros consigam. Então, estou trabalhando também na próxima aula a falar sobre o que eu consideraria um novo conceito de normalidade dentro do contexto cratológico, é decir, na cratologia estamos lutando por formar um ser pleno, capaz, independente, culto, sábio, místico, um rei de si mesmo. Então, quando percebemos um homem através dos pilares, dos 7 poderes, é aí que vemos a sua patologia e seus conflitos. Por isso que a outra vez eu falava, é decir, não existe um conceito de sanidade neste mundo. Existe um conceito de aparente normalidade, mas na medida que não vemos um homem desenvolvido através dos 7 poderes, não podemos falar de normalidade. Então, um homem que desenvolve seus poderes se aproxima da natureza e do universo, porque eles são seus mestres. Esse é um texto que para mim está muito claro. Cada vez que você cresce nesse processo, a natureza, a linguagem da natureza se imbui, vocês se transmutam junto com ela e o universo, e começam a aparecer sonhos e percepções que levam a um caminho de um conhecimento onírico consciente. Vocês vão estar sonhando e interpretando o sonho na medida que está acontecendo. É decir, vão dar-se conta de que existe uma certa consciência dentro do mundo onírico. Então, outra coisa interessante é esse conceito de normalidade que vamos a seguir falando. É decir, na medida que o medo da morte vai ficando mais consciente e vai sendo mais superado, começa a diminuir, é decir, a necessidade de consumo e a procura de fortuna. Eu acho que, como eu conheci muita gente também que fez fortuna de diversas maneiras, alguns muito rapidamente, o que eu vi nessas pessoas é justamente, no primeiro ano, uma necessidade de consumo enorme, e medos que levam a estados paranoides, mas depois passa, depois estabiliza, a pessoa para de consumir e começa a querer viver de uma forma mais íntegra, mais clara, mais sensível, associada às necessidades que realmente ele tem. Então, isso me levou a pensar e me leva a acreditar que o consumo não é um problema. O problema é a ansiedade que leva ao consumo. É decir, depois que vocês consumem, se comprei um carro, 2 carros, 3 carros, um avião, isto, aquilo, um barco, depois para. Porque vê que isso não é o que vai satisfazer ou realizar. Então não me preocupa se ele tem que ter ou não ter. Se ter é importante ou não é importante. No final, é a mesma coisa. Aquele que não tem pode ser tão feliz como aquele que tem e encontra
o equilíbrio dentro de sua realidade, de seu mundo, de seu momento. Não tem um problema com o capital. E não acho também que vamos encontrar a paz e a felicidade em uma pobreza, nem na riqueza. É um processo interno de cada indivíduo. Então, dirán, como somos um problema para a sociedade, para o mundo. Sim, bom, mas assim como surge um problema, surgem soluções também. Então, todo tem suas razões e o mais importante é que nós devemos aprender a respeitar a todas as pessoas, com suas ideias, sua forma de pensar, seus conflitos psicológicos e seus sonhos e suas ambições. Sempre na medida que haja um mútuo respeito. Então, acho que quem assume sua independência também não precisa de um grupo. Isso é uma coisa importante. O místico não quer um grupo. O místico quer ter sua própria experiência. Mas, como eu já participei de grupos místicos, eu posso dizer que a experiência de conviver com o grupo é extremamente necessária para que o místico não se isole totalmente e se pierda dentro de seu próprio caos. O grupo exige uma ordem e a ordem nos leva a um processo de equilibrar nossas relações dentro do próprio mundo místico. Bom, então, por hoje, estou com o horário feito e acho que talvez podamos falar um pouco mais sobre o mundo onírico e a interpretação de sonhos, mas eu quero que vocês comecem a experimentar. Dirán, mas Jorge, será que eu vou conseguir interpretar os sonhos? Bom, leam aqueles que interpretam sonhos, vejam os grandes mestres de interpretação dos sonhos, Jung, Freud, Erich Fromm e outros a mais. É decir, quando eu cito alguns livros, não estou dizendo que não leiam os outros, leiam tudo sobre o mundo onírico. Depois comecem a fazer suas experiências. Cada coisa que anotem, guardem, vejam, analisem, observem, sintam e meditem. E vão ver que é como abrir livros. Cada pequena história pode ter 8, 9, 10 símbolos, mas em suas combinações, em suas interpretações, são quase infinitas. Aí a mente deste ser deixa de estar presa a uma linguagem de uma palavra para estar presa, sim, a um infinito de simbologias. Então, com essa mensagem terminamos a aula de hoje e foi um prazer. Nos vemos na próxima segunda. Um abraço.